Então, em Atos capítulo 1, versículo 21, 17, nós temos ali, então, Paulo, quando Paulo foi preso em Jerusalém. Lembra, ele foi no templo e tal, vamos falar mais sobre isso aqui. Então, aqui, ó, Paulo preso em Jerusalém, em Atos 21. Já estudamos isso, eu vou partir do pressuposto que todos já sabem a história, tá? Então, se os nossos visitantes, o Jean sabe de tudo isso aqui, pode perguntar para ele se tiver alguma dúvida. Então, Atos 21, Paulo chegou em Jerusalém, lembra, ele estava lá fazendo as viagens missionárias, a terceira viagem missionária, e chegou em Jerusalém. Até disseram, olha, se você for lá, você vai ser preso. Ele falou, não importa se eu vou ser preso, eu vou fazer a obra de Jesus, não estou preocupado comigo, eu posso ser preso, posso ser morto, para mim morrer é lucro, né? Então, esse era o nosso irmão Paulo. Então, Paulo chegou em Jerusalém, versículo 17, e depois foi ao templo, versículo 26. E aqui o texto, nós não vamos ler esses versículos, é só para ter uma base. Eles agarraram Paulo, os judeus, né, agarraram Paulo, fizeram um grande alvoroço, entregaram Paulo, então, ou seja, chegou o conhecimento do comandante das tropas romanas. Então, o comandante das tropas romanas, ele salvou Paulo. Paulo foi linchado, ia morrer ali, porque os judeus iam matá-lo mesmo, e salvou Paulo, né? Então, tem aqui a história, o comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso. Aqui começa a história de prisão de Paulo. Ele foi preso lá, Paulo e Silas, tal, saiu, mas aqui é a prisão mesmo que ele vai continuar preso agora. Tá? Uma boa parte do tempo. Então, ele foi preso aqui, amarrado com 2 correntes. Aqui, em Atos 21. A partir daqui começa a história de Paulo, então, preso, né? E, ok, então aqui a prisão em Cesareia. Lembra Cesareia que nós mostramos? Cesareia. Aqui a prisão, não ficou nada legal essa imagem, mas porque eu tive um problema técnico aqui. Mas um dia eu vou ter alguém para me ajudar com isso, não vou me preocupar com isso. Então, perdoem-me mas aqui nós já apresentamos isso muito melhor. Aqui era o Palácio de Herodes, tá? O Palácio de Herodes, que depois se transformou numa prisão. Era um palácio, ele tinha piscina, piscina natural, enfim. Depois se tornou uma prisão e Paulo ficou lá. Já falamos sobre isso aqui também, que Paulo esteve lá, a Herodes Antipas, no final, mais em Atos também, ok? Então a prisão em Cesareia, Atos 23, Paulo é transferido de Jerusalém para Cesareia. Lembra Cesareia e Jerusalém? Agora ele foi preso lá e voltou para Cesareia e foi mantido no palácio de Herodes. Tudo isso é Atos que nós estudamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Então, quando eles chegaram em Cesareia, os soldados lá com Paulo entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo, leram aquela carta, né? E ele disse, ouvirei você quando chegarem os seus acusadores, que seriam os judeus, né? E mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. Algumas versões dizem palácio de Herodes. É a mesma coisa que é aqui. Tá? Mas não um palácio, uma prisão. Se transformou numa prisão. Ok. E também ali os governadores, nessa região de Cesareia, os governadores romanos, eles ficavam lá no palácio mesmo, tinha a prisão, e tinha um palácio, era uma coisa assim. Tá? Estudamos isso mais profundamente antes. Então aqui, a primeira prisão de Paulo em Roma. Né? Nós vimos que ele estava lá em Cesareia, mas não vamos poder falar tudo de novo em Atos. Então já vamos para Atos 28. Vamos saltar para Atos 28. Só uma memória rápida aqui. Festo decide enviar Paulo para Roma. Atos 26 e 32. E a viagem para a Itália é iniciada em Atos 27, versículo 2. Aqui então é o início da viagem mesmo lá. Que ele embarcou, tal, tem até o nome do barco lá. Legal, eu gosto muito dessa, muito, mas vamos lá. Atos 28, 16 e 17, né? Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Isso é muito importante. Então, Paulo foi preso em Jerusalém, foi para Cesareia, não é isso? De Cesareia já chegou em Roma. Estão acompanhando? Ele está na prisão, ó. É uma prisão, tem um soldado que guardava. Mas como assim? Tem gente que não entende, né? Recebeu permissão para morar por sua conta. Mas ele está preso, tem um soldado, como assim? É a prisão domiciliar, né? Como se fosse uma tornozeleira eletrônica, era o soldado amarrado a Paulo. Então ele está preso, tem um soldado ele guardando, ele está preso, olha só. O que ele diz? Ó, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos.
Aqui as pessoas, quando eu ensinei Atos, eu vi que gente ficou confusa, vieram me perguntar e acharam que era contradição. Eu, não, eu expliquei, ele veio preso, é uma prisão, tem um soldado. Mas ele está morando por conta porque é uma prisão domiciliar. Ele pôde arrendar em Portugal, né? Ele pôde arrendar o imóvel e pagar esse imóvel, as custas, né, dos colaboradores da igreja, pagou uma residência para ele e ele ficou lá, preso, tá? Mas morando por sua conta, ok? Versículo 28, já 30, 31, mesmo capítulo, mas 30, 31. Durante 2 anos, esse é o final, são os últimos 2 versículos do livro de Atos, né? Atos 28, 30, 31. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, uma casa que foi alugada, tá? Que tinha alugado, tá aqui, tinha arrendado, né? Onde recebia todos os que o procuravam. Isso é importante, ele recebia toda a gente. Ele tinha liberdade, as pessoas iam e voltavam. Olha só o tipo de prisão. Você vê que não é uma prisão comum? Isso vai ser muito importante mais para frente. Nós vamos comparar isso com outra prisão. Quando você lê as epístolas, Paulo estava preso. Ele estava preso aonde? Na prisão domiciliar ou na outra prisão? Isso é importante. E tem gente que se confunde e acha que é contraditório. Peraí, peguei uma contradição. Bobinhos. Apenas não sabem, não estudaram história conosco. Tá? Na história da igreja, a história da igreja primitiva, a história de Paulo. Então, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Isso é muito importante. Então Paulo está preso, mas ele está pregando. Ele está também ensinando. Sempre um ensino cristocêntrico. Sempre apontando Jesus. Tem muita igreja que não faz isso, hoje não é um assunto. Eu tenho que falar. O ensino dele era ensinar sobre Jesus Cristo. E o mais importante para nós agora, sem impedimento algum. Então, nessa prisão, Paulo tinha liberdade. Ele recebia as pessoas na sua própria casa. Tinha lá um soldado com ele, tá? Dizem que amarrado a ele, inclusive. É que ele podia sair, viajar. Ele não podia viajar. Ele tinha aqui algema, ele estava algemado de certa forma, mas tinha ali alguma liberdade, porque sem impedimento algum ele ensinava, pregava e recebia as pessoas, não é isso? Ó? Recebia todos os que o procuravam. Então Lucas, Timóteo, enfim, todos os colaboradores, nós já estudamos isso em Atos, tá? Ok, então, continuando. Aqui nós falamos Cesareia e Jerusalém, só para relembrar o mapa. Tá vendo? Olha só, Cesareia, essa é a viagem de Paulo a Roma. Como foi então? Aqui está a Itália, né? Aqui está Roma. Tá vendo aqui? Então aqui está a viagem de Paulo, Cesareia a Roma, só para a gente ter uma base, né? Tá certinho. E Atos ele narra isso, ele narra que passou ali por Chipre, que fez a costa. Lucas narra direitinho como foi o trajeto. Esse trajeto aqui está narrado por Lucas. Ele passou ali ao oeste, passou, desviou do vento, as dunas, os bancos de areia, aqui nós estudamos isso tudo, tá? Então ele passou por aqui, passou em Creta, ele menciona Creta, bons portos, ele menciona Malta, que teve aquele naufrágio, lembra dos presos e tal, e pronto. E aí chegou em Roma, agora Paulo está em Roma, certo? Então isso é muito importante para nós. Eu não vou falar sobre esse resumo, né, da prisão em Jerusalém, a prisão domiciliar em Roma, Atos 28, porque ele vem, né? Jerusalém, traslado militar para Cesareia, aí Cesareia, audiência diante de Félix, Festo, a Herodes Agripa, que nós mencionamos, tudo isso aqui nós estudamos, ó. Atos, tudo isso estudamos bem. O naufrágio e inverno em Malta também, Atos 28, aí Malta até Roma, e Roma, prisão domiciliar. Pronto, tudo isso aqui, um dia eu tenho vontade de ensinar mais vezes Atos em outros lugares. Estamos aí com uma intenção de apresentar isso para um outro momento, mas ok, não vou falar sobre isso agora. Então, Paulo foi liberto da prisão domiciliar, isso é muito importante agora. Lembra? Ele ficou lá 2 anos. Olha só, gente, agora mais uma vez, interpretação de texto. Eu falo sempre. Você não tem que estudar o grego, o original, é texto, língua portuguesa. Olha só, durante 2 anos, nosso irmão Lucas está escrevendo.
Se tiver mais dúvidas disso, mais detalhes mesmo, quando chegar no céu, ô Lucas, tem uma dúvida, a gente pode conversar com o Lucas, tá? Mas por enquanto, o que ele tem que ele escreveu aqui? Eu vou conversar com o Lucas. Quando chegar no céu, depois de Jesus, eu tenho ali. É Paulo, Lucas, Timóteo, tem ali uns camaradas da minha lista, Davi e tal, mas como eu muito gosto, ele era historiador, eu gosto de história, então, durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa arrendada, que tinha lugar, onde recebia todos que procuravam. Nós já estudamos isso, certo? Mas olha só, Lucas está escrevendo durante 2 anos. O que é óbvio aqui do texto? É que ele está se referindo a um período passado. Ele está olhando para trás. Ora, durante 2 anos, é óbvio que 2 anos já passaram. Então, quando ele está escrevendo isso, o que dá a entender? Que a prisão foi 2 anos e acabou. Ela começou e terminou. Então, Paulo não está mais na prisão. Como é que está na prisão se ele fala durante 2 anos, Paulo permaneceu. Não permanece mais. Não está mais preso na prisão domiciliar. Se ele não está mais preso, ele está solto. E Lucas termina assim, Atos. Lucas terminou Atos assim, acabou. Acabou Atos. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Então Lucas está terminando Atos, acabou a prisão domiciliar. Isso é importante. Então Paulo está solto. Mas Lucas não escreveu mais. Olha, ele foi solto, a partir daí ele fechou Atos. Tá? Muita gente não entende isso. Isso é importante muitas vezes, tem gente que não entende. Então, o que é historicamente provável? Aqui estamos a falar de historiografia. Já falamos mais sobre isso profundamente, não vou falar agora. Mas é provável, eu não gosto de dar certeza de nada. É assim, porque eu li um livro, segundo fulano. Eu não sou de ficar dando certeza do que eu não sei, não gosto disso. Mas é provável, é probabilidade histórica, tá? Historicamente provável. Libertação após prisão domiciliar, de Atos 28, vocês leram comigo aqui, tá? E aí você pode interpretar, se você é uma pessoa inteligente, você pode interpretar. Novas viagens missionárias, que aí eles chamam de 4ª viagem missionária de Paulo. Temos a 3ª e a 4ª, só que não está em Atos. É uma probabilidade histórica. Quando nós analisamos as epístolas, nós vamos deduzir que tem novas viagens missionárias após a prisão de Atos 28, que eles chamam de viagens pós-Atos. Eu acho mais fácil falar 4ª viagem missionária. 2ª prisão em Roma. Olha só. 2ª prisão em Roma. Então ele foi solto da prisão domiciliar de Atos 28, fez novas viagens e foi preso novamente em Roma. Ali em Roma mesmo. Passou, fez, vamos falar sobre as viagens, culminando no martírio sobre Nero, o famoso Nero. Acho que um dos mais famosos imperadores, Nero. 2ª epístola de Timóteo. Por que nós estamos falando tudo isso? Porque aqui vem a 2ª epístola de Timóteo. Nós vamos estudar Timóteo, isso é muito importante de igreja, isso é muito importante para nós. Esses capítulos que nós vamos estudar na Epístola de Timóteo é nesse contexto aqui, ó. 2ª prisão em Roma, culminando no martírio sobre Nero. São as últimas palavras do nosso irmão Paulo. Ela não é importante, no contexto de prisão. Olha só, atenção, por favor. Então, Paulo de Éfeso a Macedônia. Por que nós estamos vendo aqui? Essas aqui são as viagens pós-Atos, que muitos chamam de 4ª viagem missionária. Essas viagens, olha só. Na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 3, ele diz: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você, Timóteo, nós estudamos isso, na primeira Timóteo, que ainda permanecesse em Éfeso. Ou seja, neste contexto aqui, Macedônia, essa viagem aqui não está mencionada em Atos. Nós deduzimos, então, fica óbvio que é uma viagem que foi depois de Atos, depois que Lucas fechou a história, depois da prisão domiciliar. Então, ele foi solto e fez uma nova viagem. Está aqui, ó, esse contexto aqui que nós vamos estudar junto, tá? Está aqui, Macedônia, Éfeso está aqui. Tá? Que aliás é o que nós estamos estudando agora, Timóteo em Éfeso, não é isso? Pronto, então, ó, Paulo em Creta e Nicópolis. Então aqui você tem Nicópolis, você tem aqui Macedônia, você tem aqui Grécia, então Corinto está por aqui, está aqui o Nicópolis. Tá? Então você tem Éfeso desse lado, tem Troade,
Aí do outro lado, Europa, Macedônia, está aqui a Itália, certo? Quem não é muito bom de geografia, então você tem aqui Itália, Roma, né, obviamente, e aí você tem Macedônia, você tem aqui Corinto, você tem Grécia aqui, desse lado, Éfeso, Jerusalém, daqui para baixo, tá? Olha só, em Tito, quando nós estudamos Tito, né? Já estudamos Tito também. Foi por essa causa que deixei você em Creta. Então Paulo deixou Tito, nosso irmão Tito, em Creta. Deixei você em Creta. Então ele esteve lá, não enviou, ele deixou. Passou lá, Tito, fica aí, vou continuar. Então, em Creta, só que é nesse contexto aqui, a gente sabe que esse contexto não foi mencionado em Atos. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Paulo está em Nicópolis. Vier ao meu encontro em Nicópolis. Então a gente vê que essa viagem foi posterior à prisão de Atos 28. Vocês estão entendendo? Isso vai ser muito importante para as próximas epístolas. Quando nós estudarmos outras epístolas, esse conhecimento aqui você vai aproveitar. Quando você for estudar ali a Bíblia sozinho, eu sei, olha, Nicópolis, olha só. Você vai entendendo melhor, você vai ter uma compreensão muito melhor. E muitos irmãos já estão me falando isso. Já não lê a Bíblia como lia antes, já lê de uma forma mais. Troade, Paulo esteve novamente em Troade. Nós já vimos Troade em Atos novamente, segunda a Timóteo, que nós vamos estudar, capítulo 4. Então, quando você vier, traga a capa que deixei em Troade. Então, essa capa que ele deixou em Troade, que nós vimos aqui, Troade, já é um outro contexto. Nesse contexto que nós estudamos, não tinha deixado capa. Nós vamos ver isso mais a fundo quando chegarmos lá, mas dá para entender então que é uma segunda visita na Troade. Aquela capa, lembra da capa? Ok, então já estamos finalizando aqui, tá? Essa apresentação. Depois vamos para a aplicação. Por que isso é importante para nós? Essas informações, além de ser para nós estudarmos melhor, compreendermos melhor, o que isso significa para nós, para a nossa vida hoje? E aí depois no final eu vou te perguntar. Ok? Qual a parte que achou mais interessante? Qual a parte que chamou a atenção? Vou perguntar. Quem corre de mim porque eu pergunto dele. Então, Mileto e Corinto também, olha só, Paulo esteve novamente em Mileto e Corinto, em segunda, vamos ver, 2 Timóteo 4:20. Erasto ficou em Corinto, quando a Trófimo deixei-o doente em Mileto. Esse contexto também não está em Atos, isso é pós-Atos. Olha só, ficou em Corinto, Trófimo deixei em Mileto. Então nós temos aqui Corinto e cadê o Mileto? Está aqui, Mileto, certo? Mileto, Corinto e Paulo aqui viajando. Tudo isso aqui é pós-Atos. Pronto. Espanha. Então, aqui tem uma coisa interessante que eu não vou falar muito sobre isso, mas a gente que afirma, Paulo esteve em Espanha. É certeza. Eu não gosto muito de certezas. Eu acho que a certeza está muito próxima da ignorância. As pessoas mais ignorantes que eu vejo, elas têm muitas certezas. As pessoas mais instruídas que eu vejo, elas ficam sempre ponderando as probabilidades. Elas são muito convictas, sabe? É assim, sabe? Geralmente... Ok, Espanha. Por que eu não tenho certeza que Paulo estava lá? Mas eu acredito que esteve. Eu acredito que esteve. Não vou ensinar a igreja que esteve. Ok, Romanos 15. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los, Paulo escrevendo aos irmãos romanos. Não é isso? Romanos? Mas agora não tendo mais campo de atividade nessas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Pertinho da gente aqui, Já pensou? Um tempinho atrás, Paulo estava possivelmente aqui na Espanha. Não sei, na Galícia, Madrid, não sei qual a região na época chamada Espanha, que era diferente. Espanha. Não tinha nem Portugal ainda. Não tinha Dom Afonso Henrique, essas coisas todas. Então está aqui, Espanha, Toledo, visitei lá Toledo, que é uma história interessante, talvez. Aqui dizendo que Paulo passou por lá, eu estive lá, realmente é uma cidade muita história, muito interessante. E aí você tem Gália, França, é outro nome, na época, os nomes mudaram, vocês sabem disso. Então, pronto, Itália está aqui. Então Paulo teria passado por aqui, essa região, tá? Agora ele fala, penso em fazê-lo quando eu viajar para a Espanha. É um desejo dele. Tem gente que pega isso aqui e fala, Paulo esteve na Espanha, porque ele escreveu que ia lá. É um desejo dele. Ele não está dizendo, Deus me revelou que eu estarei na Espanha. Não é isso. Penso em fazê-lo.
penso em fazer. Porque não acho difícil de entender que ele é uma coisa que ele pensa fazer. Quando em viagem para a história, certo? Mas, por que alguns dizem isso é interessante? Aqui, história. 263 depois de Cristo, Eusébio de Cesareia. Isso aqui é importantíssimo, falei já sobre ele. Quando fizemos a apresentação mais completa sobre a história da igreja, falamos sobre Eusébio de Cesareia. Está tudo aqui. Eusébio de Cesareia, não tem quem estuda a história da igreja vai estudar Eusébio de Cesareia, tá? Ele é a fonte aí da maioria das informações. Então, a sugestão do historiador Eusébio de Cesareia é de que Paulo foi libertado após a primeira prisão em Roma. Isso nós sabemos, tem aqui a fonte, inclusive, pode dar as fontes, né? Tem o livro que está aqui, que é da CPAD, e tem as fontes do próprio, tá? As declarações de escritores cristãos antigos que ele levou o evangelho até Espanha, Clemente de Roma, já falamos de Clemente de Roma, já falamos da Epístola aos Coríntios de Clemente de Roma. Isso aqui é história, tá, gente? História da igreja, são informações históricas mesmo, tá? Mas não são do livro de Atos, são uma história aqui, tá certo? Depois de Cristo, não é de Atos. Então tem cânone também curatoriano. Pronto. Essas informações dão conta que houve essa quarta viagem missionária. Tem tudo lá, mas não vamos falar sobre o livro lá. Aqui estamos encerrando. Aqui está a suposta quarta viagem missionária de Paulo. Tá aqui, esse mapinha ficou bom, né? Esse ficou melhor. E aqui você tem Roma, Espanha, Creta, tá tudo aqui, ó. Colossos, então tá aqui Mileto, né? Temos aqui Jerusalém, a Cesareia está por aqui, né? Por aqui mais ou menos Cesareia. Então, aqui nós temos Espanha, não é? E Paulo ficou aqui o mar Mediterrâneo, né? Nós sabemos. Então, o Império Romano, tudo isso aqui era Império Romano, a gente sabe naquele momento, naquela época. E Paulo está aqui, ó, fazendo a obra de Deus em toda essa região aqui. Olha que maravilha. Chegou possivelmente pertinho da gente aqui, né? Aqui em Portugal, certo? Então, historicamente provado, só repetindo, a libertação após a prisão domiciliar, Atos 28, que eu acabei fixado, novas viagens missionárias que nós vimos agora, e a segunda prisão em Roma. Então, depois disso aqui, ele foi preso novamente em Roma. Fez as viagens missionárias, então foi preso novamente em Roma. A segunda prisão em Roma. Então temos a prisão domiciliar e uma prisão em Roma que não está em Atos dos Apóstolos, tá? Mas nós vamos ver na segunda carta de Timóteo que nós estamos estudando. Olha só, segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Nós estamos, já está aqui o texto, tá? Então nós vamos estudar agora. Vamos começar no capítulo 1. Mas olha o capítulo 4, vamos adiantar para a gente entender. Olha só, o que ele escreve para Timóteo? Quanto a mim, Paulo, já estou sendo oferecido por libação. Libação é um tipo de sacrifício. Eu coloquei até uma coisa aqui para... Tá? Um sacrifício líquido, vamos dizer assim. Eu já expliquei sobre libação, vamos explicar de novo. Mas para ficar resumido aqui, está aqui. Libação, imagina mais ou menos isso, ó. Tá? Um líquido sendo derramado. Ok? Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida chegou. Essa partida aqui não é de viagem. É a partida mesmo que ele sabe que vai ser executado por Nero, no domínio de Nero, tá? Ele está preso em Roma. Olha só, gente, não está claro que isso aqui não é a prisão domiciliar? Que a prisão domiciliar acabou. O Lucas está falando, ó, passou 2 anos, ele não morreu, 2 anos, acabou. Recebeu toda a gente, pregado. Olha só, essa prisão é outra coisa, tá? Combati o bom combate, olha o passado, combati, não estou combatendo, combati, acabou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Acabou. São as últimas palavras, 4, inclusive é o último capítulo. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Já tem algo escatológico aqui. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Somos nós. Todos. Então, pronto, o abandono, aqui é abandono, né? Eu não sei, é culpa dos defeitos que deu aí. O abandono, agora não é culpa de ninguém, agora é culpa dos defeitos. O abandono em 2 Timóteo capítulo 4, ó. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Vem correndo, vem depressa. Não tem nada a ver com a prisão domiciliar. Tem uma urgência aqui. Somente Lucas está comigo. Por isso que Lucas escreve também sabe tudo sobre Paulo. Ó, Lucas com ele.
Lucas não largava o pé de Paulo o tempo todo. Atos, lá, Paulo depois já está aqui. Tem anos e anos depois, no final da vida de Paulo, Lucas está lá com ele. Nosso irmão médico amado, historiador. Olha que interessante. Então, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Vamos ler isso, analisar esse texto com muita profundidade lá no capítulo 4, quando chegarmos lá, certo? Ok? Quando você vier, Timóteo, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Vamos falar mais sobre isso. Traga-me os livros, traga-me os pergaminhos. Por quê? Vê que isso aqui é outro contexto. Urgente, Timóteo, traga com você. A capa, por quê? Por que Paulo fala, traga uma capa? Como assim? A viagem, coisa urgente. Não é assim, pega um casaco ali para mim, não. A capa é uma coisa muito importante nesse contexto. Por que a capa é tão importante? Eu deixei a capa entrou de trás para mim a capa. Por que é tão importante a capa? Interessante essa informação. Ele não tinha nenhuma capa. Essa capa era necessária. Tá? Na minha primeira defesa, julgamento. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta. Ainda está intercedendo para as pessoas que abandonaram, que não seja cobrado esse pecado dele. Eu não sei se eu oraria assim, não. Senhor, me deixaram com mão, Senhor. Mas não, Paulo era diferente. Paulo era mais... Na minha primeira defesa, tentando um julgamento, então, nessa prisão, segunda prisão de Roma, lá sob Nero, teve mais de uma defesa. Na minha primeira defesa, todos me abandonaram. Então, ele não tinha testemunho, ele ficou abandonado, materialmente, de todas as formas, ele ficou abandonado. Certo? Na primeira defesa dele. A segunda, a gente não vai ficar sabendo. A segunda, a gente não sabe como foi. Porque ele foi executado. Está bem claro aqui, né? São as últimas palavras do nosso irmão Paulo. Igreja, isso é importante para nós. Nosso irmão Paulo foi executado, são as últimas palavras dele. Vale a pena estudar a palavra com atenção, com reverência, com amor, com o máximo interesse, como os nossos irmãos bereanos. Essa é a minha vontade para a igreja. A minha vontade para a igreja é que a igreja ame a palavra. É meu objetivo. Quer saber meu objetivo? Quer saber o que me deixa feliz, o que me deixa realizado no ministério? É isso aqui, a igreja amar a palavra de Deus. É só isso que eu quero de você. Que você ame a palavra. Não tem nenhum interesse, não ganho mais nada com isso, não tem nenhuma vantagem, pelo contrário. Eu tenho que investir e renunciar a muita coisa para estar aqui. Pela misericórdia e pela graça de Deus que até aqui tem me ajudado. Mas o que me deixa empolgado mesmo é quando você começa a amar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e principalmente viver a palavra de Deus, aquilo que ela traz para nós. Então, sou falho, tenho minhas limitações, sempre vou ter, mas esse é meu objetivo. Eu não posso fazer muito além disso também, infelizmente não consigo. Tá? Então, agora estamos encerrando agora, a prisão mamertina. Essa prisão mamertina, esse nome que você vai ouvir, você vai ver agora, mamertina, em Roma, supostamente, segundo principalmente a tradição da igreja, essa foi a segunda prisão de Paulo que nós vamos ver. Não vamos falar muito da etimologia, da palavra mamertina, mas é um nome da Idade Média, lá naquele momento não era chamada mamertina. Alguns dizem que tem a ver com Marte, mamertina, tal, alguma outra coisa, mas o nome naquele momento de Paulo era Cárcer Tullianum. Cárcer era nós vamos ver nas imagens, ok? Cárcer e Tullianum. E se você for hoje lá, essa prisão está lá, você pode visitá-la. Quando você for lá, você vai ver prisão mamertina. É esse nome aqui que você vai ver. Quando você for para Roma, você pode visitar lá. Tá? Então está aqui, ó. A prisão mamertina fica junto ao Fórum Romano, tá aqui, perto do arco de Sérgio Severo. Está aqui o arco, ó. Tá vendo? Sob a igreja, está aqui, ó. De São José, aqui. Tá aqui, tá vendo? Essa é a prisão mamertina. Tá vendo essa coisinha aqui? Essa é a prisão mamertina. Tem a entradinha dela aqui, aqui está o arco. Quando você chegar lá em Roma, você chega aqui, você vai ver o arco, você vai ver a prisão mamertina. Está aqui, ó. Mamertino. Você pode visitar lá quando chegar lá, tá? Então, você vai
Mamertino, você vai ver aqui, apóstolo e Pietro e Paulo, tá? Mamertino, essa aqui. A Pietro vem daqui, certo, Pietro? Então, essa aqui é uma imagem que eles dizem, só para ter uma ideia, você tem aqui o cárcere e o Tuliano. Essa aqui é a parte, é a pior. Dizem até, possivelmente, isso aqui era uma cisterna e depois adaptaram para uma prisão. Isso lá no Fórum Romano, na região ali mesmo, tá? Olha aqui. Então aqui estão os soldados, algumas pessoas ficavam presas aqui também, e algumas lá embaixo, os inimigos de Roma. Então Paulo foi considerado como inimigo de Roma. Tá vendo? A prisão Mamertina de Roma. Aqui, a rua ao lado, e aqui é uma imagem, é melhor. É real mesmo, tá? Isso aqui é real. Então tá aqui, ó. Esse buraco aqui, vamos dizer, ele tá aqui, ó. Em cima, essa é a parte de cima, vai ficar melhor, né? Essa é a parte de cima, tá aqui esse buraco, tá vendo? Aqui é onde estão os soldados. Aqui. Então, aqui tem umas inscrições em latim e tal. Dá pra ver. Aqui tem também uma coisa religiosa, escrito e tal. Pronto. Então, aqui dá para ver mais perto, ó. As pedras aqui, dá para imaginar Paulo mesmo aqui. Tá vendo? Tem umas inscrições aqui. E pronto, aqui estamos encerrando. Eu coloquei essa imagem fictícia aqui para a gente imaginar mais ou menos Paulo no Tuliano. Ele fala, Lucas está comigo. Então, de certa forma, você vê que ele tinha ali, e muitos soldados se converteram. Nós já provamos isso em Atos. Muitos soldados romanos se converteram. Eles viam Paulo ali, mas alguns choravam e ficavam. E Deus era na vida de Paulo demais. Então ele tinha acesso a traga-me os pergaminhos. Então, mesmo lá, ele tinha acesso a escrever, porque ele falou, traga-me os pergaminhos. Então, tanto para ler como para escrever. Os livros, ele tinha acesso. Então, passavam ali para ele tinha acesso a essas coisas na prisão. Obviamente, Deus providenciou para ele o necessário para chegar até nós. Essa segunda carta de Timóteo que nós estamos estudando aí, que a Marília está com ela aberta aqui, fazendo anotações, o nosso irmão estava escrevendo aqui, ó. Isso é forte, isso é, não sei, para mim, chega, sabe, dá uma coisa assim. Isso me emociona, muita coisa não me emociona, mas isso me emociona. Essa carta que nós vamos estudar estava aqui nosso irmão Paulo escrevendo, tá? E isso eu acho que é o último slide. Tá, então aqui você tem o ministério e cartas de Paulo, tem a linha do tempo, tá vendo? Ó? Não vamos falar sobre isso, sobre outras cartas. Você tem aqui as cartas, ó. Então, você tem, deixa eu ver onde estão as cartas. Eusébio de Cesareia, ok. Então aqui tem a primeira viagem missionária, a segunda e a terceira que nós vimos. Paulo em Éfeso, o julgamento, a guarda de julgamento está aqui, ó. 45 depois de Cristo, 50 depois de Cristo, 55 e aqui até 70 depois de Cristo. Então, ó, olha só, Paulo em Roma, prisão domiciliar, aqui, ó. Você tem 60 depois de Cristo a 62. Ó. Paulo é solto e viaja para a Espanha, teoricamente, tá? Ok, que é provável, ok? E aí você tem o período pós-Atos, possível quarta viagem missionária. Certo? Ó, Creta, Mileto, Nicópolis, já vimos isso, não é? Aí depois vem aqui, ó, segunda prisão em Roma, prisão mamertina, segundo a tradição, né? Período correspondente à escrita de segunda carta de Timóteo. Nós vamos estudar aqui com muita atenção, com muito respeito, com muito interesse, com muita reverência. Aqui, então, Paulo é executado por Nero em Roma, 68 anos depois de Cristo. Tá? Então, aqui você tem as cartas escritas, ó, Gálatas, Tessalonicenses, lá no 49, durante a terceira viagem, Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, período pós-Atos. Pós-Atos, Paulo escreveu 1 Timóteo, tá? Pós-Atos, depois tem gente que se confunde aqui, e Tito, que são as epístolas pastorais, Timóteo e Tito. E aqui, durante a segunda prisão, 2 Timóteo. Tá? Pronto. É isso, só para ter uma ideia geral. Deixa eu ver se é o último. Pronto. É o último. Agora vamos falar de um outro assunto. Você pensa, mas por que... Ok, isso vai se aplicar a nós de muitas formas, mas uma aplicação importante é... Paulo foi executado, esses irmãos, muitos morreram, foram perseguidos, apóstolos morreram, muitos irmãos morreram. Você tem ali... Também na história da igreja, ali, o primeiro, o segundo século, muitos irmãos morreram no Coliseu, comidos por feras, e muitos foram queimados vivos.
como nós sabemos por Nero, e muitas, enfim, a perseguição grande da igreja. Ah, mas hoje estamos bem, hoje não temos nenhuma perseguição, nem é tão importante falar sobre isso. Ignoram completamente o que nossos irmãos estão passando aqui. A perseguição extrema, por exemplo, na Coreia do Norte. Os nossos irmãos na Coreia do Norte. Aqui, o mapa das perseguições, aqui nós temos Paquistão, Índia, Afeganistão, Irã, Síria, Arábia Saudita, tudo isso aqui, Nigéria, Somália, Iêmen, a perseguição extrema. Esse site Portas Abertas, não sei se todos conhecem, Portas Abertas, se você ver lá, você tem, por exemplo, cristãos mortos por causa da fé, 4.800. Isso aqui é por ano, tá? Eles contabilizam por ano. Irmãos nossos, que nós vamos ver no céu, mortos por causa da fé em Jesus Cristo. E eles não seriam muitas vezes descobertos se eles não se reunissem, se eles não chamassem alguém para falasse sobre Cristo, não evangelizasse, não tem como descobrir cristão. Eles morrem porque eles falam, de alguma forma, vai evangelizando, chamando, compartilhando a fé ali e descobrem que eles são cristãos. E vão se reunir, vamos fazer uma reunião, vamos cantar um hino baixinho para ninguém ouvir. Eles morrem porque são quando eles se reúnem. O que eu penso para mim é, qual é a desculpa de alguns para não vir para a igreja? A minha prova, a minha perseguição. Quando alguém fala que está sendo perseguido, uma grande prova que o Lúcifer, o diabo, levantou do inferno e para me impedir de ser cristão, e a pessoa fala, uau, mas compare com esses irmãos e veja se o que essa pessoa fala, se faz sentido. Quando alguém fala de muita aprovação, de muita perseguição, escute ela e pense se faz sentido. Cristãos mortos por causa da fé, cristãos presos sem julgamento, cristão preso sem julgamento, sem devido processo legal, só por países comunistas e muçulmanos. Comunismo, né? E geralmente isso, países muçulmanos e comunistas, tá? Cristãos abusados física e psicologicamente, olha só, por causa da fé. Mais de 67%, os que são registrados. Isso aqui, gente, portasabertas.org.br. Ok? Pode visitar lá. Todos já conhecem? Todos conhecem? Não? Portas Abertas. Dá para enxergar daí? portasabertas.org.br. Tem as informações lá, tem os mapas e tudo. Essas informações são atualizadas diariamente. Tá? Ok? Eu não tenho nenhuma relação com esse site assinado. Eu vejo o site, lá tem as informações do site e eu apresento, tá? Então, é isso. Pronto, encerramos aqui. Agora, qual é? Nós vamos encerrar agora com uma aplicação, né? O que hoje, já deu horário, o que hoje tem a ver para nós isso, essas informações, né? Nós estamos vendo aqui perseguição, Paulo foi executado, os nossos irmãos, sofrimento, mas nem todo sofrimento é perseguição. A chuva vem para crentes e não crentes, o sol vem para crentes e não crentes, não é? Então tem gente que tropeçou na rua, misericórdia, é um demônio, já ouviu isso? Peraí, quem não é crente não tropeça, então. Uma coisa estranha, o carro quebrou, ei, o demônio já foi lá e mexeu no carburador do carro, né? O carro não tem carburador, não sei, depois no dia vai explicar isso melhor. O demônio! Então o carro de quem não é crente não quebra, só o de crente quebra. Mas não faz sentido, as pessoas espiritualizam, tudo tem demônio, tudo. Não, nós temos que separar as coisas. Existe, o diabo, ele vem mesmo para o ladrão, no caso que significa, né? Mas nós sabemos que existem perseguições, sim, mas nem tudo é perseguição. Então Paulo, nós vimos lá que ele sofre como malfeitor. Eu nem sei, na segunda, nem sei se eu consigo encerrar isso aqui, depois eu tenho que parar lá pro Pietro conseguir colocar, parar a projeção. Isso. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 9, Paulo falando, capítulo 2 e versículo 9. Por ele, por Jesus, que estou sofrendo. Estou sofrendo. Lembra, 2 Timóteo? Paulo está lá, preso. Estou sofrendo até algemas como malfeitor.
Mas a palavra de Deus não está algemada. Ele não está se martirizando, ele não está se vitimizando, ele não está focando no diabo. O diabo, Satanás, então o inferno, lembra? Tem crente que é assim, ele fala do diabo o dia inteiro. Você não ouve Jesus na vida, é só o diabo. O diabo é o inferno, o diabo, olha só o diabo, cuidado com o diabo. Como que pode um crente falar do diabo o dia inteiro? Você serve a quem, afinal de contas? Fica focado no diabo. Paulo não está focado no diabo. E ele poderia falar muito sobre o diabo. Ele falava de diabo, mas ele voltava para Jesus, ó. Eu estou preso aqui, por causa de... Olha ele falando de Jesus, é por ele. É por ele, por Jesus. Eu estou sofrendo até algemas. Como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus vai continuar. E nós, nas nossas perseguições, nas nossas dificuldades, o que fazemos? Somos vítimas, ficamos nos vitimizando, ficamos falando do diabo, o diabo está fazendo. Você deve conhecer algum crente assim que fala do diabo o tempo todo. Culpando os irmãos, culpando a igreja, culpando o ministério, culpando o pastor. A culpa é minha, põe quem eu quiser. Paulo fazia isso? Não. Preso sabendo que vai ser executado. Sabendo, dizendo, combati o combate, meu corpo, minha vida como libação, eu vou ser decapitado, como foi decapitado. E qual era o comportamento do nosso irmão Paulo? Imagine quando nós reclamamos das nossas provações e perseguições, imagine o céu contemplando as nossas razões e argumentos. Ai, como a minha aprovação é, olha só. E você vai ver muitas vezes, não é provação nada, é consequência das escolhas da pessoa. Escolhas mal feitas. Escolhas sem bom senso, sem inteligência, sem entendimento, sem sabedoria. Aí a pessoa tem consequência da sabedoria, é o diabo, foi culpa do diabo. Aí fica fácil, né? Você não é responsável por nada, tudo é o diabo. Você faz a escolha errada, mas é o diabo. A pessoa não administra bem uma coisa, não faz bem uma coisa, escolhe na ansiedade, escolhe na empolgação, depois dá errado, o diabo está me perseguindo. Aí tá fácil, né? Tem gente que não se relaciona bem com as pessoas, arruma confusão com todo mundo, depois é o diabo que está perseguindo ela. Fulano é o diabo. Você olha a história da pessoa, onde ela passa, ela tem problema. Em todas as relações que ela tem problema. Todo o trabalho que ela vai, ela tem problema. Todas as amizades que ela tem, se aproxima de alguém, mais tarde fica, legal, depois tem problema. Se aproxima de alguém, esse aqui é o melhor amigo, depois tem problema. A pessoa é um problema ambulante. De comportamento, de emocional, sei lá. Aí ela cria problemas, óbvio. Nós convivemos com pessoas, vivemos em sociedade, temos relações no trabalho, relações na família, relações na igreja, e aonde ela passa ela tem problema. A culpa está em todo mundo, menos nela, até no diabo. Não está nas obras da carne. Ela não pense, peraí, fazer a mesma coisa sempre, querendo um resultado diferente, atribuíram a Einstein essa frase, atribuíram a ele, mas não é provável que foi ele, fazer as mesmas coisas querendo um resultado diferente, tem um nome para isso. Então, muitas vezes não é, o que eu quero dizer é que muitas vezes não tem nada a ver com o diabo, não tem a ver com provação, Deus te provando, é você mesmo o problema. E aí você tem que libertar, pedir libertação, oração e palavra de Deus, viver a palavra e oração. Ok? Depois disso, existe mesmo o diabo, existe mesmo perseguição. Mas tem gente que não faz nada para Deus, não tem tempo, não oferece sacrifício para Deus, não contribui com nada e acha que está sendo perseguido pelo diabo. O diabo quer o que com você? Só não faz nada para a igreja, não faz nada para Paulo perseguir. O diabo perseguir Paulo dá para entender, né? A palavra de Deus não está algemada. Lucas, Timóteo, dá para entender, mas a pessoa não faz nada, nada. Acha que o diabo está lá, peraí, para tudo que eu vou perseguir essa pessoa dele. Por quê? Então, muitas vezes, não tem nada a ver com o diabo. Então, Paulo não se vitimiza. Ele fala de Jesus, ele aponta Jesus, ele continua fazendo a obra de Deus. Ele morre fazendo a obra de Deus, dizendo, a palavra não está algemada. Ele olha para o sofrimento, e no sofrimento ele ainda vê Cristo, ele ainda vê a vida eterna. Esta é a mensagem de nós para hoje. E olha só o convite de Paulo. Paulo, imagine que nós estamos lá. Você conhece Paulo, você conheceu Paulo. E Paulo vai fazer um convite para você.
Pastor Paulo, missionário Paulo, olha só. Vamos lá? Segunda carta de Timóteo, você está recebendo o convite de Paulo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, nós vamos estudar no próximo domingo, versículo 8, tá? Olha só, Paulo está mandando para você um convite. O que você vai dizer para Paulo, sim ou não? Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Prisioneiro. Pelo contrário, participe, aqui é o convite, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Venha participar comigo do sofrimento. Você aceitaria esse convite de Paulo? Timóteo está sofrendo. Timóteo está com dificuldades. Sabe, Paulo? Fala, bora, vamos sofrer juntos, vamos lá. Vamos sofrer mais um pouquinho aqui pelo Evangelho. Esse é o Evangelho verdadeiro, não é o sabor Evangelho que a gente tem hoje por aí, não. Do declarar, do decretar isso, decretar aquilo, vem aqui receber a sua vitória. Isso não existia em Atos, não existe na Bíblia. Isso aí é o sabor evangélico inventado. É óbvio que nós não temos essas perseguições hoje. Graças a Deus, eu nem quero. Eu não quero. Mas por que é importante? Os irmãos lá sofrendo perseguição, nós temos o privilégio de não estar sofrendo perseguição, enquanto os nossos irmãos estão lá morrendo pelo Evangelho. Enquanto na história da igreja os irmãos morreram pelo Evangelho, e nós não. Nós temos total liberdade. E nós não temos nenhum sofrimento em perseguição. A pergunta é, do que nós estamos reclamando? O que nós estamos fazendo com a nossa liberdade cristã? Enquanto nós podemos, você tem chamado alguém para a igreja, tem evangelizado, você pode, você faz isso. O quanto você tem se dedicado a orar com a igreja, nós podemos orar juntos, como eu falo, online, no cafezinho, com chocolate, como um sofá, com chá quente por casa. Será que você faz algum esforço? Eu não posso, porque grande foi a perseguição esta noite. O quanto nós fazemos de sacrifício no nosso contexto. Essa é a mensagem que Deus tem para nós hoje. Então, o sofrimento aqui por causa do Evangelho e a maturidade cristã, nós tanto falamos, né? A maturidade cristã é saber separar, não chamar de perseguição aquilo que é frustração. Eu desejo coisas, eu crio expectativas, eu crio grandes planos mirabolantes, depois eu não consigo. Eu vou ficar frustrado. Eu vou ficar triste, eu vou ficar chateado. Aí eu vou chamar isso de perseguição? Porque eu criei muitas vontades, expectativas, vou ser isso, vou ter aquilo, e começa a focar no mundo, nas coisas materiais, em ostentar coisas, em coisas materiais, e planos e projetos, põe no coração aquilo, amanhã eu não consigo. Ou me enrolo, ou faço dívidas, ou tenho problemas, aí eu vou chamar isso de perseguição. Vou por culpa do diabo. É só frustração. É só frustração por falta de sabedoria. A impaciência, a ansiedade, a consequência das escolhas mal feitas, isso não é perseguição. Temos que ser maduros, isso não é provação. Agora, o sofrimento que é por causa da cruz, você que sofre pelo Evangelho, está se sacrificando pelo Evangelho, aí sim, Deus está contigo, Deus vai te dar graça, vamos orar juntos. O quanto você tem sofrido pelo Evangelho. A Tati está sofrendo pelo Evangelho, as irmãs estão lá sofrendo pelo Evangelho, olha o vento lá. Isso é um sofrimento pelo Evangelho, não é? A Tati está quanto tempo sem culto solar, limpa a igreja e tal, e trabalha em casa, trabalha aqui, trabalha ali. Não só a Tati, tem outras irmãs também, mas eu quando já tenho a minha esposa, eu falo com a minha esposa. É um sofrimento pelo Evangelho. E você, o quanto você tem sofrido e trabalhado pelo Evangelho? Então, o sofrimento que é carne, nós já falamos. Para fechar, 3 perguntas diagnósticas, né? Isso que eu estou chamando de perseguição é por causa de Cristo mesmo? Eu posso perguntar para você, quando você falar, olha, eu estou sofrendo uma perseguição porque por causa do diabo está me perseguindo por causa do Evangelho. Será? Pensa. Pode ser, não estou dizendo que não é. É uma pergunta, tá? E também não estou nomeando ninguém individualmente. Você vai pensar, vai falar, estou chateado com o pastor, porque ele falou que a minha perseguição não é do diabo. Não falei com ninguém. Estou jogando geral para você se perguntar. Nem sei também se tem alguém aqui passando por alguma perseguição, né? Ou dizendo que está. Então, meu sofrimento está me tornando mais obediente ou mais reclamão? Eu estou glorificando a Cristo, me apegando a Deus, me apegando à palavra, orando, ou estou só murmurando?
Estou murmurando. Enquanto Paulo não murmurava, né? Não. O que Deus quer formar em mim? Fé, paciência, caráter. Deus quer formar em mim fé, paciência e caráter. Deus quer dar isso para você. Você vai ter que passar por alguns processos. Para você desenvolver a fé, a maturidade, a paciência e o caráter cristão, você vai ter que passar por experiências, e não são boas. Experiência boa não te dá paciência. Paciência. Está pedindo paciência a Deus? Não vai te dar paciência. Não é assim, ó. Receba a paciência, não é isso. Você vai passar por processos para você adquirir a paciência. Então, quando pedir paciência, já sabe. Eu já pedi e realmente, ok. Vamos orar? Vamos encerrar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, muito